paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor, no Rio Grande do Sul. Dia 14 de outubro, no Centro de Eventos da Assembleia de Deus, São Leopoldo, nós estaremos celebrando os 101 anos da nossa querida Assembleia de Deus Gaúcha. A Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, prestes a completar 101 anos de idade, cara, de existência, né? Está enfrentando questionamentos internos sobre a sua administração. Pastores e membros estão relatando práticas consideradas controversas, no mínimo, envolvendo gastos elevados, decisões centralizadas e forte influência familiar na condução da convenção. Por isso eu chamo a sua atenção, você que é do estado do Rio Grande do Sul ou do Ministério Assembleia de Deus, faz parte dessa instituição pentecostal, te convido a você a ajudar a divulgar o nosso conteúdo, principalmente nos grupos de WhatsApps pentecostais pelo Brasil e principalmente você que é do estado do Rio Grande do Sul. Ajuda a divulgar o nosso conteúdo, já peço o seu like, seu joinha, ajuda muito, seu comentário. Também é importante, se você já fez parte, comenta aí embaixo o que te provocou a sair desse meio. Se você ainda faz parte, qual é a sua defesa, a sua crítica, o seu parecer? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e bora pro vídeo de hoje. A convenção, cara, que até hoje eu faço a pergunta, para que serve uma convenção de ministro? É óbvio que eu sei, mas não fazem o que deveriam fazer. Então, a pergunta sempre fica aqui nesse canal. Para que serve uma convenção se ela não olha para os menos favorecidos, para os obreiros que realmente estão comprometidos com a tal obra de Deus, e sim estão mais preocupados em manterem o luxo, os cargos, o poder daqueles que já estão no topo da pirâmide? No caso aqui, a pirâmide pentecostal do Rio Grande. A convenção que deveria atuar, né, de forma colegiada, agora está sofrendo aí situações onde apontam uma certa irresponsabilidade administrativa atual. E um dos questionamentos recentes é do estatuto, que ampliaram a autonomia do presidente, garantindo a ele o maior controle sobre as decisões administrativas principal, financeira e inclusive, né, sobre nomeações de familiares na diretoria. E essa centralização está causando preocupações sobre a falta do mecanismo interno de fiscalização. E eu faço a pergunta, a convenção do seu estado, principalmente falando-se da Assembleia de Deus, tem alguma fiscalização? O Conselho de Ética não serve só para esquentar cadeiras? Quem são as pessoas do Conselho de Ética de uma convenção? Agora eu vou dizer uma coisa, cara. Eu vou até ler aqui o e-mail completo para você entender. É muita coisa, mas eu vou tentar... Enfim, vou tentar colocar aqui com as minhas palavras alguma coisa. Mas as denúncias, que é uma delas no caso que eu vou ler aqui, diz o seguinte. Prezado Zaio, com muita indignação e tristeza, lhe envio esse e-mail. Mais uma vez, como a voz solitária, clamando que haja uma reação por parte dos membros comuns e obreiros sinceros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, diante da situação preocupante que temos sido obrigados a presenciar e aceitar. Estamos nós aproximando de mais uma AGO. Mais uma vez será realizada em São Leopoldo, cidade onde reside o tesoureiro da convenção. Segundo informações, o mesmo quase não aparece em seu próprio campo. Abandonou o campo. Mas conforme registros, recebe mais de R$20 mil por mês. Vai cuidar da igreja para quê, né? Se está ganhando R$20 mil aí. E olha só, além de a igreja custear o apartamento em um dos condomínios mais luxuosos da cidade, o evento acontecerá no centro dos eventos da igreja, espaço que tem sido interpretado por muitos como palco de proteção e blindagem à atual gestão. Na região metropolitana está a mesa diretora,
conta com fortes apoios, com grupos que lotam o plenário e se inscrevem para falas em momentos em que a maioria dos pastores já se retirou, o que na prática acaba limitando questionamentos sobre a gestão do segundo mandato do presidente e sua equipe. Aqui me fez lembrar da convenção do estado de Santa Catarina, que era feita só no litoral, onde as maiores igrejas estavam concentradas, e com o tempo atual, presidência acabou levando essas reuniões lá para Piratuba, no meio do estado de Santa Catarina, onde as igrejas menores conseguem ter um acesso mais fácil. Mas mesmo assim o presidente continuou todo esse tempo e ainda continua. Então, o esquema, cara, para se manterem no poder vai além só geográfico, só do local. Eu acredito que tem muita coisa que rola também, fora a questão de acesso. A reclamação aqui é que a AGO acontece só num local mais centralizado, que eu vejo isso como falta de visão, até porque as igrejas mais pobres que estão em torno do estado, as igrejas, a maioria não consegue bancar a viagem do pastor até chegar no centro, aonde é feito. E as igrejas maiores estão em volta desse tal centro de eventos. Ou seja, eu vou usar a palavra hipocrisia aqui para não pesar muito, para o vídeo ficar no ar pelo menos. Mas seguindo, foi em São Leopoldo, durante a última AGO, que a mesa diretora informou ter adquirido um veículo 0 km para o presidente da convenção, atualizando recursos provenientes de investimento da própria convenção. O valor, cerca de R$200 mil, pago à vista. A justificativa apresentada foi de que não seria adequado o presidente usar o seu carro pessoal em viagens oficiais. A questão é, será que esse mesmo critério de zelo se aplica também aos obreiros do seu campo? Pelo visto, não. Cada um acaba se virando por conta própria, enquanto isso, membros da igreja em Guaíba, atingidos pela enchente, relatam terem recebido apenas auxílios pontuais e limitados, embora a instituição seja considerada financeiramente robusta. Mas receberam muitas ofertas, cara, né? Para onde foi todas essas ofertas da época da enchente? Assembleia de Deus, se eu não me engano, só registrado na internet aí foi muita grana que foi parar na mão, né, da instituição. E agora a gente percebe aqui que os membros de Guaíba, atingidos pela enchente, estão relatando terem recebido apenas auxílios pontuais e limitados. Para ser um pouquinho leve aqui com você que ouve, para não te ofender, tá? Mas a verdade é um pouco diferente, tá? Por outro lado, o projeto de construção de um novo templo segue avançando, com custos elevados que, naturalmente, recaem sobre os dizimistas. No ano passado, a igreja recebeu um novo responsável pela sede, vindo de Erechim. Este pastor, além de assumir a liderança da sede de Guaíba, também passou a comandar o escritório da convenção. Observadores destacam que ele já foi auxiliar próximo do presidente em Erechim. E o pior, cara, é que esse cara já foi auxiliar próximo do presidente, chegado lá em Erechim. E mantém laços de confiança com a família. E agora está no comando em Guaíba. Recebe a unção dobrada. E olha onde que colocaram o cara. Hoje, além de responder pelas finanças da Ciapaderges, é o pastor da sede em Guaíba. Muitos enxergam nesta nomeação uma estratégia conveniente que concentra poder em pessoas de confiança e que tem gerado desconforto em partes ou em boa parte dos obreiros. Relatos ainda apontam que a esposa do presidente exerce fortes influência nas decisões locais, inclusive em cultos, lives e agendas da União Feminina. Em Guaíba, as despesas com
com folha pastoral são significativas, especialmente envolvendo o presidente e familiares que juntos, segundo informações levantadas, recebem em torno de R$40 mil entre salários, aluguéis e auxílios. Recebe um som. R$40 mil para um pastor? Deixa nos comentários aí o que você acha, cara. Será que ele merece tudo isso? Será que ele está fazendo por merecer esse salário de 40 mil? E não adianta citar texto aí que não fecha a boca do boi que debulha, porque esse boi aí precisa debulhar muito para merecer R$40 mil nos dias de hoje, tá? Que não está fácil para ninguém. Mas enfim, o filho do presidente... Agora vamos falar aqui, vem sobre o filho. O filho do presidente, formado em direito, não atua na advocacia, mas ocupa cargos internos na convenção e é visto como alguém que desfruta de privilégios funcionais. Segundo informações, R$10 mil de salário, para não fazer nada, bem dizer. Sua esposa, por outro lado, é apontada como responsável por sustentar rotina familiares. A filha, por sua vez, mesmo residindo em Erechim, declara-se vinculada à igreja em Guaíba. Meu amigo, de Guaíba a Erechim deve dar uns 400 quilômetros, 300 quilômetros. Fontes locais afirmam que a sua postura firme já gerou controvérsias na comunidade, especialmente em relação ao seu envolvimento em eventos e a influência nos bastidores da própria convenção. Ou seja, a convenção do estado do Rio Grande do Sul é comandada por uma família. E não é uma família de irmãos na fé. Uma família entre pai, mãe, filhos, um casal de filhos, pelo que eu entendi, e um amigo chegado, que controla até as finanças. E aí você quer me dizer que isso aí está certo, meu amigo? Agora veja só. A filha, no caso aqui, ela é casada com um político que não conseguiu êxito nas últimas eleições municipais, mesmo com o apoio da liderança da convenção. Ainda assim, a filha mantém posição estratégica, sendo responsável por organizar eventos como Conferência de Mulheres, Essência, tal centralização de funções em detrimento das esposas de outros pastores, presidentes, tem causado incômodo em muitos pastores. Esse envolvimento a filha não está sendo aceita, né, por boa parte aí dos pastores presidentes. Sobre o modus operandi da convenção, muitos descrevem como uma administração centralizadora, com decisões tomadas de forma concentrada e pouco espaço para contestação. Ou seja, se você quer cobrar alguma coisa, transparência, cobrar a administração mais coerente, você não vai encontrar espaço. A reclamação é essa. Há registro de trocas de campos pastorais questionadas e que líderes que enfrentavam problemas locais foram realocados a outros campos, sem processo de disciplina mais rígida. Inclusive eu vi uma postagem na página Restaurar, aonde fizeram essa dança das cadeiras, expondo algumas coisas que não estão certo. Depois você procura lá na outra rede vizinha, que você vai entender o que eu estou falando. E a reclamação está aqui. Há registro de trocas de campos pastorais questionadas em que líderes enfrentavam problemas locais e foram relocados a outros campos, sem processo de disciplina, ou seja, não tratar os assuntos graves que envolvem questão moral. Nomes de cidades como Carlos Barbosa, Fantoura Xavier, Guaporé, Lomba Grande, Estância, Rio Grande, Farroupilha, Canudos, aparece em relatos de membros que questionam tais movimentações. No caso de Canudos, por exemplo, há queixas de membros sobre falta de apoio logístico, enquanto a sua liderança mantém salários considerados altos. Esse quadro é apenas parte do iceberg. São 101 anos de história de uma igreja que, segundo seus pioneiros, deveriam estar pautada na simplicidade e na integridade.
Entretanto, mudanças estatutárias recentes ampliam o poder da decisão do presidente, permitindo maior controle sobre nomeações e projetos. A aprovação da compra de um espaço avaliado em 1.400.000 durante a última AGO também foi alvo de crítica e denúncias em círculos internos. Enquanto membros em vulnerabilidade, como os atingidos aí na enchente, seguem recebendo ajudas pontuais, líderes da instituição são apontados por viver em condições confortáveis. Mas esperar o quê de alguém que aprendeu com o pastor João Ferreira Filho, que todo mundo sabe, tomou a presidência da Igreja Mãe em Porto Alegre do missionário Nilde, de forma covarde quando esse estava enfermo. Essa é a ideia, dominar com o braço de ferro mesmo independente dos rumos que a igreja está tomando, sem sequer um pastor corajoso que possa ao menos confrontar essa vergonhosa administração. Mas isso não importa. Ou ter cuidado com os membros da igreja que perderam tudo na enchente ou passaram necessidades, no caso ganham migalhas. Para os pastores corrompidos, novos campos. E isto tende de continuar, pois o presidente mudou o estatuto para se perpetuar no poder e tomar as suas decisões monocráticas, com a leniência dos frutos da mesa. Vão continuar camuflando as crises da igreja com grandes eventos em um novo espaço que deverá ser comprado por mais de 1,4 milhões, aprovado na última AGO, já denunciado anteriormente. Isso é triste. Mas enquanto os valentes não se levantam contra essa tirania, vamos continuar assistindo a igreja gemer, sofrer e agonizar. E estes que deveriam gerir com temor e tremor, vivem maravilhosamente bem, ostentando com seus altos salários frutos de dízimo sofrido, pastoreando a si mesmo. E a verdade é essa, meus amigos, enquanto membros de cidades atingidas por enchentes relatam ter aí recebido auxílios pontuais, para não dizer outra coisa aqui, a convenção simplesmente avança em projetos aonde tem um impacto financeiro gigantesco em questão de compra. Construção de novo templo em Guaíba, por exemplo, com custo milionário. A outra aprovação desse espaço no valor de 1.400.000, que foi validada a compra na última AGO, enquanto muitos sofrem. A pergunta que eu faço, todo esse gasto com a igreja de Guaíra, ou 1.400.000 aí com o novo espaço comprado pela convenção, será que não tem mais nenhuma família que foi atingida na enchente, que perderam tudo? Será que não existe mais nenhuma? Todos estão bem, todos estão felizes, satisfeitos, não tem ninguém passando necessidade? Esse dinheiro não seria muito mais aproveitável ajudando as famílias, ajudando o próximo, que seria cumprir o ID da igreja, o mínimo? Responda nos comentários aí. A outra coisa que me chamou a atenção foi a nomeação estratégia, Nomeação de um ex-auxiliar próximo do presidente, vindo de Erechim, para assumir simultaneamente a sede de Guaíba e o escritório da convenção em Porto Alegre. Isso está dando pano para manga, porque tem muita gente questionando. A outra coisa, a influência da família. Filho formado em direito, não exerce a profissão, no caso, mas ocupam uma função administrativa interna com um salário aproximado aí de R$10.000. A filha, da mesma forma, responsável pela organização de eventos, enfim, conferência, até na convenção, envolvida com a liderança de esposa de pastores, mas mora em Erechim e mete o dedo na convenção lá dentro do contexto convencional. Essa concentração familiar aí em funções centrais gera questionamento, desgaste e, com certeza, um descontentamento generalizado dos demais líderes, que enxergam que as coisas não estão certas.
A questão financeira, cara, olha só que foi lá no começo. A aquisição de um veículo oficial, 0, pago à vista, com recurso da convenção, sem consulta prévia em Assembleia Geral. A pergunta é, está certo isso? Outra coisa, o benefício ao tesoureiro, né, da convenção, segundo os registros, aproximadamente R$20 mil mensais, além do auxílio da manutenção da residência dele em um condomínio de alto padrão. Só por ser tesoureiro da convenção, o contraste é gigantesco perto do que os fundadores da Assembleia de Deus, principalmente do estado do Rio Grande do Sul aí, pregavam no passado, cara. Simplicidade, solidariedade. E o que os representantes atuais estão fazendo? Estão vivendo uma vida totalmente longe da realidade do evangelho que eles dizem pregar, ou pregam, né? E dizem viver. A questão aqui central não é só apenas a questão legal, mas ética. Até que ponto uma liderança pode acumular poder sobre ele e, no caso aqui, sobre a família? Até que ponto? E eu digo uma coisa, cara, enquanto as perguntas aí não forem respondidas internamente, os questionamentos não forem esclarecidos, a tendência é que a insatisfação só vai continuar crescendo entre os obreiros, os líderes e inflamando os membros comuns. Porque a um momento ou outro vai vir parar as reclamações na internet, nos portais de notícia. E aí, meu amigo, o escândalo está vindo da onde? E não se engane, o povo no geral enxerga essa distância cada vez maior, né? Entre a realidade do púlpito, né, dos líderes, com o resto da membresia. É desproporcional. Por que Deus só está abençoando quem está na alta cúpula? E os membros comuns têm que trabalhar, pegar busão, correr atrás. Cara, esse evangelho não está fazendo sentido. Deus tem filhos prediletos. Seria isso? Porque o cara nunca estudou na vida, nunca trabalhou de carteira assinada. Estou falando aqui na grande maioria desses líderes. Mas vive uma vida de luxo. Olha esse, R$40 mil aproximadamente de salário. O outro, R$20 mil. Pode ter certeza que nunca trabalharam para conquistar esse salário. Mas sim se tornaram homens de Deus, com a Bíblia na mão, e lutando pelo poder dentro do contexto eclesiástico, e assim consegue chegar a essa proeza vergonhosa para a Assembleia de Deus. O e-mail veio encabeçado, inclusive, dizendo o seguinte: se não mudar o presidente da Ciapaderges, a AD no Sul vai acabar. No meu ponto de vista, já acabou. O que existe é uma empresa e empresários que se apossaram de uma instituição sem fins lucrativos e tornaram uma instituição familiar em nome da fé. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí. Se você não concorda, comenta também. O seu joinha ajuda muito. E esse era o vídeo de hoje. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.